Bom dia, boa tarde e boa noite. Não importa o horário que você está vendo esse vídeo, o importante é que você está vendo esse vídeo. E hoje nós vamos fazer a revisão de gestão da inovação e desenvolvimento de produtos. Lembrando que revisão não é a aula que você não assistiu no bimestre inteiro, é apenas para pincelar os principais assuntos para que você possa consultar nos vídeos, nos materiais e assim em diante. No meu canal, na minha playlist de gestão da inovação, tem todos os vídeos, aborda todos os conteúdos, vários links bem legais, bem bacanas para vocês seguirem e fazerem uma excelente revisão e uma excelente aula. Vamos lá. Então nós vamos começar falando de inovar. Inovar nada mais é que ser competitivo. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Nada mais é que ser competitivo, ter uma oportunidade de mercado, um diferencial. Um exemplo que pode ser dado é o Uber. Por que o Uber? O Uber, o que está por trás dele é algo simples, não é algo complexo. Por quê? O Uber, ao mesmo tempo que ele é simples, o cara foi inovador. Em que sentido? Veja bem, você tinha uma demanda, onde você tinha apenas táxi, e aí você tinha pessoas que tinham carros. Os carros eram ociosos, ficavam na garagem. E com isso, o que que você, o que que o Uber fez? Ele uniu os motoristas, as pessoas que tinham esses carros ociosos, com as pessoas que queriam se deslocar de uma maneira barata e ter um atendimento diferenciado com o Uber, algo que no começo realmente não existia com táxi, desse negócio de água, balinha, todo um agrado. Então você tinha pessoas querendo se deslocar, você tinha os motoristas com os carros ociosos que tinha a capacidade de levar essas pessoas, só que você precisava conectá-las. Então, você faz um aplicativo, na qual, aliás, você faz dois aplicativos, um aplicativo para o motorista e você faz um aplicativo para o passageiro. Com isso, você conecta as duas pontas usando um único meio que é a internet. Para e pensa. O Uber, ele não tem carro algum. Ele não tem carro. O carro é do motorista. Com isso, eu tenho o meu motorista com o carro, eu tenho o motorista com o carro, eu tenho os passageiros, ou seja, eu usei um sistema como se fosse de táxi, mas onde está a vantagem competitiva e a inovação do Uber? Investir em um segmento que nem autorização nem funcionamento tinha. Depois de alguns anos que surgiu leis para regularizar o Uber, ou seja, fundos de investimento, é, é, capital de giro, pessoas querendo investir no Uber sem saber se realmente ia dar certo, porque não tinha uma legislação vigente. E eu tinha o que? Os táxis. Ou seja, o Uber ele foi inovador nessa parte de arriscar. Ele arriscou uma grana sem ter tanto medo de perder. Ah, se deu certo, deu. Se não der, eu vou fazer o quê? Onde você tinha táxis que prioritariamente atendia essa população que precisava de um deslocamento rápido, só que com um preço muito caro em comparação ao Uber. E depois que surgiu as leis, as regularizações do Uber, enquanto isso as outras empresas estavam se batendo. A 99, por exemplo, é um exemplo clássico. A 99 ela surgiu com o nome de 99 Táxi. Ela ficou se batendo, enquanto isso o Uber teve essa ascensão. O aplicativo do Uber não é lá grande coisa. Se você for parar para pensar, um programador, uma equipe de programador consegue fazer isso aí. O visual dele, e utilizando algumas APIs do Google já elaborada, já feita, consegue desenvolver, só que a grande sacada foi essa.
Essa aqui foi a vantagem competitiva. A 99 se batendo com a Cabify, se batendo com a InDrive, ele se batendo, regularizou, o Uber, opa, não tem tanto mercado agora. Mas o Uber, ele agora está investindo em quê? Em tecnologia para carros autônomos. Ou seja, vai diminuir mais o custo ainda, onde eu não preciso de ter um motorista. Eu não preciso ter um motorista dirigindo. Vai diminuir o meu custo e eu posso trabalhar 24 horas por dia. Você vê? Que coisa. Eu não tenho descanso, se for ver, né? O carro pode dirigir 24 horas por dia sem problema algum. E você não tem vínculo, ou seja, o Uber não tem carro, o Uber não tem motorista, o Uber apenas tem clientes que desejam ser conectados, simplesmente um aplicativo que conecta os dois, o passageiro querendo se deslocar e o motorista querendo ganhar o seu dinheiro utilizando o seu próprio carro. Para você ver a sacada, a grande sacada do Uber. Né? Você tem também, em outras semanas, nós falamos sobre graus de inovação, onde você tem o incremental e o radical. O incremental é que você vai acrescentando inovações, poucas inovações, para que aquele produto sofra uma melhoria. Exemplo, Havaianas. Havaianas ele continua sendo o mesmo produto há anos. Só que ele sofreu o quê? Inovações incrementais, onde eu tenho estampas, eu tenho miçangas, eu tenho bijuterias que eu posso colocar na sandália. É simplesmente uma borracha com correia. Não deixou de ser uma borracha com correia, só que eu incremento. Radical, posso interpretar como um telefone. O telefone do início e o smartphone de agora. Como começa a inovar? Eu tenho empresas já com uma base tecnológica, eu tenho empresas maduras, eu tenho empresa que já possui um sistema de inovação e empresas que não possuem sistema de inovação, mas querem inovar. Opção de cópias melhoradas, por exemplo, a Fujini ela foi um exemplo que ela utilizou a embalagem que já existia do molho de tomate, mas de uma maneira melhorada. Em que sentido? Eu já tenho o meu molho em conserva em latas. Eu já tenho o meu molho em conserva em caixas. Vou fazer em plástico. Vou fazer embalagens práticas, que seja mais fácil de abrir, que eu não dependa de nenhum instrumento para abrir e que seja de fácil transporte. Aí a Fujini, ela investiu em embalagem nesse caso. Inovação em embalagem, uma cópia melhorada. E aqui, nesse caso, o que eu estou colocando de cópia melhorada? Ela já tinha embalagem de molho de tomate, se você for ver. Mas aqui ela vende, ó, essa embalagem que ela está lançando, ela vende o conceito. Conceito de quê? De tinta a menos que ela utilizou, ou seja, ela teve uma economia. 49% de menos tinta que foi utilizada. Mais sustentável, porque o plástico é menos denso. E facilidade no uso e no descarte. Facilidade para abrir e descartar esse produto. Só não sabemos da reciclagem, né? Mas tudo bem. Então ela vende esse conceito de sustentabilidade. Nada mais é que uma cópia melhorada do próprio produto dela. Os pilares. Eu tenho o pré-desenvolvimento, o desenvolvimento, o pós-lançamento e descontinuar. Ou seja, eu penso no meu pré-desenvolvimento, no meu estudo do produto, eu desenvolvo o meu produto, eu faço o lançamento dele, o pós-lançamento, que seria o pós-venda, o suporte, e depois a descontinuação dele, eu tiro ele do mercado. Cultura da empresa. A empresa que promove inovação, ela deve ser tolerante a risco, ela deve incentivar o indivíduo que eles assumam os riscos. Eu vou dar um exemplo do caso da Michelin. Na França, a Michelin, ela viu que as pessoas, as empresas, estavam comprando produtos mais baratos que da Michelin.
A Michelin, ela ouviu alguns engenheiros, ouviu alguns funcionários e decidiu tomar a seguinte sacada. Olha, ou empresa de ônibus, empresa de transporte, empresa de carro, empresa de ônibus, eu vou fazer o seguinte com vocês, olha, o frotista, ao invés de vocês comprarem 1.000 pneus da concorrência, eu vou fazer com que vocês reduzam a quantidade de pneus comprados. Mas só que tem que utilizar a minha marca, porque eu vou vender os meus pneus para você e vou vender o meu serviço. Aí os clientes falaram assim, poxa, mas caramba, que sacada maluca é essa, né? Os caras, ao invés de vender mais pneus para mim, não, eles querem vender menos pneus. Com isso eu vou ter economia, sem problema nenhum. Então a Michelin teve essa sacada de colocar, de vender primeiramente para as empresas de ônibus e frotistas o seguinte: ela vendia os produtos, os pneus, e automaticamente ela alocava um funcionário da Michelin com alguns instrumentos mais básicos para fazer o quê? Fazer a análise da qualidade desse produto. Em que sentido? Ela chegava e falava assim para a empresa de ônibus: olha, esse pneu aqui, ele pode ser feito uma cambagem para o seu pneu render mais. Esse pneu, receber uma nova banda de rodagem, com isso você pode gastar menos. Ou seja, a Michelin, ela, querendo, sem os clientes saberem, ela empurrou os pneus dela, utilizando uma outra oferta, que foi a oferta do serviço. Com isso eu tenho o produto sendo vendido e o meu serviço sendo vendido. Porém, o cliente sentiu o retorno de não ter que comprar 200 pneus a mais, ou seja, os 1.000 pneus que eles tinham que comprar, eles acabaram comprando apenas 800. Então isso realmente aconteceu. E isso para o cliente é um lado bom. E automaticamente ele está recebendo a preço muito baixo a consultoria, a manutenção desse produto, a verificação desse produto. Falamos também das técnicas dos 6 chapéus, que foram as técnicas que o professor apresentou, onde eu tenho o chapéu azul, o branco, o laranja, o preto, o vermelho e o verde. O azul é o controle, que é usado pelo facilitador para controlar a organização do processo. O branco é de fato, relata fatos e informações relacionadas à situação. O amarelo é benefício, forma otimista o valor da situação. O preto é crítica, cuidado, pessimismo, não seja o advogado do diabo. O vermelho, sentimento, emoção, positivismo e negativo, relacionados à situação. E o verde são as ideias. Aqui, essa técnica, eu falei um pouco, é chamado como 5W1H, que é a busca interrogatória, onde eu tenho o que, são termos em inglês, tá? O que, quando, onde, porquê, quem fará e como fará. É a busca interrogatória, ou seja, várias perguntas para eu buscar o que eu desejo. Exemplo de produto novo para uma empresa, ou seja, produto que já existia, mas ele foi melhorado, ele surgiu um novo produto, bem como o celular, o telefone de início se transformando num celular, por exemplo. Uma empresa, N, eu coloquei N, que nasceu na pandemia, que vende telemedicina, a Smart Clinic. Ela foi uma empresa que ela investiu na telemedicina, ou seja, ela precisava de uma regulamentação e uma autorização presidencial, mas a startup já estava criada e ela começou a vender o quê? O sistema. O sistema de ponta a ponta, tanto o produto, o sistema em si, o produto em si, que é o sistema, e na outra ponta o hardware. Porque não adianta eu ter o sistema se eu não tenho o produto na ponta, uma webcam, um computador. Então ela consegue fazer a venda do produto como um todo. E se você precisar, até a consultoria em relação
ao plano de internet que você vai utilizar na localidade. Então você engloba a solução completa de ponta a ponta. Você tem o hardware, você tem o meio de conexão, você tem a plataforma e na outra ponta você tem o médico fazendo a telemedicina. Um exemplo é o My Smart Clinic, que é essa empresa que faz esse tipo de serviço. Identidade visual da sua empresa. Aqui nós temos o exemplo que eu citei em outras apresentações, que é a identidade visual, por exemplo, do Google, que começou como Backrub e agora continua com esse logo desde 2015. Falamos também de inversão de pressuposto, é quando você acredita que algo pode ajudar, facilitar o seu negócio, mas ele acaba atrapalhando em certo momento. Um exemplo que o professor citou nas apresentações, que ele citou em algumas atividades, foi de deixar o Wi-Fi na mesa do restaurante. Você tem um restaurante, na qual você tem o Wi-Fi já na mesa. O que atrapalhou? O dono do restaurante achou que isso ia facilitar. Mas o que aconteceu? Ele teve uma inversão de pressuposto. Ao invés do restaurante dele ter mais movimento, as pessoas iam lá, pediam uma coisinha simples e ficava naquela coisa simples até o final da noite, por exemplo, sem consumir. Porque o pessoal ficava na internet, ficava no celular. O pessoal, ao invés de jantar, pedir pratos, não, ia só beliscar e ficava na internet. Então o que ele fez? Ele pensou, peraí, é isso que está tirando a atenção do meu cliente. Então eu vou parar de deixar de maneira automática o Wi-Fi e vou ceder esse Wi-Fi a quem pedir. Foi comentado também sobre a Lean Startup, que é construir, medir e aprender. A Lean Startup ele tem esses 3 conceitos. Você pode ter também aí em ideias de brainstorm, que você coloca as ideias, uma chuva de ideias para você ir elencando quais são as ideias que você pode aproveitar. Design Think, que você cria ideia para potencial solução. Você tem um mediador para ir criando essas ideias potenciais. Falamos também sobre o plano de negócios, onde você tem o sumário executivo, plano financeiro, plano operacional, o plano de marketing, análise de mercado, que é o seu plano de negócios. São documentos extensos de como você vai agir nessas 5 partes do seu negócio. Tem também aqui o Canvas. Nós vimos o Canvas, as 9 partes do Canvas, é o segmento de clientes que estão à direita, na parte verde, relacionamento com o cliente, o canal. Ao centro, proposta de valor. Mais à esquerda, principais atividades, recursos principais. Nós montamos um Canvas desse. Nós montamos um Canvas da Nubank, por exemplo. As principais parcerias, a estrutura de custos e fontes de receitas. Pessoal, essa foi a revisão da matéria de gestão da inovação. Fico por aqui. Espero que tenham gostado dos vídeos. Espero que tenham aprendido bastante. E eu fecho aqui essa matéria com uma frase do fundador e CEO do Dropbox, o Drew Houston. Não se preocupe com fracasso. Você só precisa fazer dar certo uma única vez. Não mais que isso. Muito obrigado, pessoal. Tenham todos uma boa revisão. Espero que todos vão bem na prova. E nos vemos no próximo bimestre. Tudo de bom para vocês. Até a próxima.